Muito bem, de volta para falar sobre política, e quem mais entende desse assunto está aqui comigo nos estúdios. Paulo, boa tarde. Boa tarde. Hoje é meio-dia, mais ou menos. Teve uma música na época era Jorge Ben, não era Jorge Benjó. Sim. Lá na década de 70, o título era Os Alquimistas Estão Chegando. Lembra dessa canção? Sim. Aí eu aqui posso dizer agora a você, os bastidores estão fervendo. Imagino que também, viu? Nunca ferveram tanto, viu? Pois é. E daqui para frente, a tendência é que essa temperatura suba cada vez mais. Mas antes da gente destacar os pontos da política da sucessão nacional da campanha presidencial, conforme conversamos ontem nesse espaço, o Sargento Neto, vereador de Campina Grande, foi eleito deputado estadual. Ele estava eleito presidente da Câmara para os anos de 2023 e 2024. Hoje de manhã ele renunciou, uma vez que ele vai para a Assembleia, para que a Câmara processe uma nova eleição. Temos aí um takezinho da fala do Sargento Neto, Vitor Gabriel. Presidente, quero oficializar aqui meu pedido de desligamento. Com a palavra o vereador Sargento Neto. Ofício 015-2022, do gabinete do Sargento Neto. A Sua Excelência, o senhor Marinaldo Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande. Assunto: renúncia do cargo de presidente da mesa diretora para o segundo biênio. Senhor presidente, comunico a Vossa Excelência, com foco no artigo 51 do Regimento Interno, renuncio o cargo da presidência da mesa diretora para o segundo biênio, na eleição realizada em 1º de janeiro de 2021, tendo em vista que irei assumir o cargo de deputado estadual no ano de 2023, respeitosamente, Sargento Neto, vereador de Campina Grande. Quero aqui, senhor presidente, agradecer a todos os vereadores que no início da legislatura depositaram um voto de confiança no Sargento Neto para presidente da Câmara, para o segundo biênio. Sou grato a cada um de vocês. É o que manda o rito. Cumpriu o script. Vai ser deputado estadual, a gente deseja toda a sorte do mundo. Neto é um cara legal, um homem humilde, um homem religioso, temente a Deus e que vem fazendo um bom trabalho, tendo esse trabalho reconhecido pela população, pelo eleitor. É porque a base da votação dele foi Campina Grande. Campina Grande foi o mais votado. E aí abriu espaço para a reeleição de... Pimentel Filho assume que é o primeiro suplente. No caso da presidência da... Pode ser o Marinaldo Cardoso, que outros devem se candidatar. Mas a tendência a preço de hoje, claro que tudo isso depende de uma articulação, é que Marinaldo Cardoso proponha mais 2 anos de mandato aos seus pares, se isso for da vontade deles que aconteça. E Pimentel Filho fica vereador titular com a ida de Neto para a Assembleia Legislativa. É sempre assim, os suplentes ficam torcendo pelos vereadores que são candidatos, porque torcendo para se eleger, né? Em outros tempos, dizem que tinha uns que torciam para que o titular morresse, mas não é o caso de hoje, não. A gente apenas está lembrando coisas do passado político. Tomara que não seja mais. Teve casos até nesse Brasil onde o suplente mandou matar o titular. Nós tivemos casos, né? Infelizmente, essas coisas acontecem na política. Segundo turno da sucessão presidencial. Brasília está literalmente pegando fogo. Ontem, conforme nós tomamos conhecimento, o presidente Bolsonaro anunciou 3 adesões de peso à sua candidatura. Temos aí uma foto. Os governadores de Minas, Romeu Zema, o Rodrigo, que é do Rio de Janeiro, e o Rodrigo de São Paulo. Rodrigo Garcia, né? Garcia e o Cláudio, que é do Rio de Janeiro. 3 governadores de peso. Lembrando que esses são os 3 maiores colégios eleitorais do Brasil e que aí estão 41%, 42%, 43% do eleitorado brasileiro. Sabemos, Anchieta, que não significa que toda a população vai votar. Que a transferência de voto é total. Mas aí é aquela história da atmosfera, do clima. É melhor você anunciar adesão do que defecção. Na política, vencem aqueles que sabem multiplicar e somar. Quem subtrai ou divide fica fora de esquema. E é importante a gente dizer, porque, olha, tem uma divisão tão grande e terrível na mídia nacional que, para determinado grupo da imprensa, tudo que for para Lula é bom e tudo que for para Bolsonaro é ruim. E o contrário também acontece. Cabe a nós dizer que as adesões, todas elas são importantes para qualquer candidato, para um lado e para o outro. Cada um que busca as suas. E veja que, enquanto Bolsonaro estava aí, Lula foi conversar com frades franciscanos ontem. E Janja Silva, Rosa, chegou com uma imagenzinha de São Francisco aí. Eu tenho até uma imagem dessa de São Francisco, que foi presente da minha mãe.
E estava Lula conversando com os frades E ontem foi o franciscanos. dia de São Francisco. Era o dia de São Francisco, quer dizer, tem toda uma simbologia nisso aí. Janja com Santinho e Lula dizendo mais, olha, ganhei de Chico Buarque com a imagem de São Francisco em tamanho real e quero que os senhores vão lá na minha casa qualquer dia fazer a bênção da imagem. Quer dizer, vale tudo em busca de apoios nesse instante. E todos eles são importantes. Uns mais importantes, outros menos importantes, mas isso acontece. E Lula também teve a adesão do PDT, do Ciro Gomes. Ciro fez um pronunciamento gravado, não esteve lá, uma adesão assim, meia pedra e meio tijolo, como a gente diz aqui no Nordeste, mas de todo modo o PDT foi, Carlos Lupe estava lá, o presidente tem toda uma representatividade. E o MDB divulgou agora há pouco, às 11 horas da manhã, uma nota oficial dizendo que não indica Bolsonaro nem indica Lula, liberando os diretorianos de todos os estados para que usem a consciência e tomem a melhor decisão. E às 4 da tarde deve sair a posição oficial de Simone Tebet. Que deve apoiar Lula, né? É a tendência, né? E hoje também teve antes de entrar aqui no estúdio, eu vi nas redes sociais uma posição de Fernando Henrique Cardoso, né? Do ex-presidente. Deve sair. Agora pela manhã, nós tivemos de Aloysio Nunes Ferreira, nós tivemos ontem de José Serra, hipotecando apoio também a Lula. Fernando Henrique Cardoso declarou apoio a Lula. São pessoas que vão se posicionando e que têm um peso. Toda adesão é uma coisa boa para qualquer candidato. Agora, em relação a Simone Tebet, achei até bom que a gente diga também que Simone tem pretensões para 26, todo mundo sabe. Isso. E no momento em que ela hipotecar, porque Lula, o staff de Lula, aí você vê imagens de Ciro e da Simone, o staff de Lula estava tentando agora de manhã. E houve uma ligação de Janja, olha o bastidor aí, de Janja para Simone, querendo que ela se dirija para declarar apoio a Lula, como os governadores fizeram ontem com Bolsonaro. E ela disse, não, por enquanto não, deixa sair a nota do MDB, por volta das 4 da tarde é que eu vou me definir. E ela não confirmou se vai presencialmente ou se manda alguma coisa gravada. Parece que tem um encontro também de Lula com os governadores, né? Exatamente, com os MDBistas de vários estados, entre eles veneziano Vital do Rego, que viajou agora de madrugada, já está em São Paulo para esse encontro também, e logo mais com o ex-presidente Lula. E pode ser até que se encontre lá com o João Azevedo também no mesmo encontro, né? Provavelmente. Quem sabe, mas... Provavelmente. O Senado brasileiro aprovou ontem um projeto um tanto quanto esquisito, pelo menos no meu entendimento. É a história de que prefeitos e governadores podem usar a sobra do dinheiro que veio para o combate à Covid para pagar os salários dos enfermeiros e técnicos de enfermagem. Agora, cadê essa sobra? Existe essa sobra? Tem dinheiro sobrando? A essa altura? Vai dar para pagar até quando? Então, é uma coisa que ainda vai para a Câmara dos Deputados. A votação foi unânime, 62 senadores votaram e todos votaram pela aprovação. Aqui da Paraíba, Daniela Ribeiro e veneziano votaram. Dona Nilda Gondim esteve ausente, mas eu fiquei perguntando a mim mesmo, espera aí, autoriza governos estaduais e prefeituras a pagar o salário com a sobra do dinheiro que veio do Ministério da Saúde para a Covid. Tem sobra? Essa é a grande Esquisito. pergunta, né? E ainda vai para a Câmara, mesmo assim. E os enfermeiros, enquanto isso, estão esperando esse salário que foi sancionado lá em julho pelo presidente da República. O Supremo, como a gente sabe, suspendeu e até agora nada. Parece, para lembrar o nosso saudoso Humberto de Campos, essa decisão de ontem do Senado, embora seja com a melhor das intenções, pareceu aquela coisa de chuva no mar, serve para quê? Dançar com irmã, serve para quê? É complicado. Pois é. E no plano local, pipocou de novo a cisânia no PL, Partido Liberal. O deputado Wellington Roberto, que é o presidente da legenda, desautorizou, não vou dizer proibiu, mas desautorizou, Nilvan Ferreira e o Cabo Gilberto se posicionaram oficialmente sobre o partido. Quem fala é ele e acabou a história. Eita, é um clima. Que todo mundo não está esperando o posicionamento de Nilvan. Para quem Nilvan vai apoiar e tal, o Wellington Roberto disse, dedinho aqui, não, quem se posiciona sou eu. E eles não estão autorizados a falar pelo partido. Em nome do partido? Não, de jeito nenhum. Quem fala é ele. Enquanto isso, Pedro Cunha Lima, procurado ontem pela imprensa, é Bolsonaro ou é Lula? Eles, é a Paraíba. O meu foco é a Paraíba. A mesma posição que eu externei durante o primeiro turno, vou externar agora, mas está sendo cobrado. E já tem um comitê na Avenida Manuel Tavares, eu passei agora de manhã e vi, sabe como é que é? Bolson Pedro. Inclusive já tem adesivos aí. Mas tem adesivo dos dois lados, tem Lula e Pedro e tem Bolsonaro e Pedro. Eita, e ele quer os votos dos dois, e Pedro não está errado aqui para nós. Agora, os de um lado e do outro é que querem que ele se posicione. Fazer o quê? Eu acho que ele vai... Agora, ontem também teve uma reunião
A fotografia já está nas redes sociais do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, com Arthur Bolinha, Sargento Neto, que nós vimos agora, todos dizendo que vão votar em Bolsonaro. Mas Pedro não. Pedro, por enquanto, disse, não, eu quero pensar na Paraíba e acabou a história. Hoje também tem previsão de uma reunião do governador João Azevedo com os membros do Partido Republicanos. O Republicanos foi o partido que mais elegeu deputados federais e deputados estaduais. Então tem peso nisso aí. Esse partido já está com o João, mas é claro que ele quer afinar o discurso e traçar metas para esses dias que restam ainda de campanha. Porque empenho. Todo mundo... Os caras já estão eleitos, os deputados agora vamos... Há uma tendência de quem já está eleito de... né? Puxar o freio de mão, já estou eleito aqui, já estou tranquilo. Enfim. Mas tem aqueles que agora, não, já estou eleito, eu estava preocupado com a minha campanha, agora eu vou me dedicar a outra. Né? Tem esses casos também. E a pergunta de hoje, boca maldita, calçadão da Cardoso Vieira. Como você, o pessoal aposta tudo Será, ali, você sabe. Não. Por que é que tem gente que não se reelege, governadores ou prefeitos? É bom lembrar que para a presidência da República, todo mundo até hoje que tentou a reeleição conseguiu. Todo mundo. Fernando Henrique, Lula, desde a Dilma Rousseff. da redemocratização que todo Desde mundo que Fernando Henrique criou a reeleição, ele próprio se reelegeu, de lá para cá todo mundo. Aqui na Paraíba, só quem não se reelegeu foi José Maranhão, naquela junção de Cássio com Ricardo em 2010, que o Ibope deu vitória, boca de urna de Maranhão, e Ricardo Coutinho estava eleito. Mas aí a resposta, pelo menos na minha concepção, é a seguinte: ou o governante é muito ruim para que a população rejeite, ou ele não sabe articular. Sabendo articular, é muito difícil quem está no poder perder. Eu já disse isso várias vezes no rádio. Se você, aqui no Brasil, estando no poder perdendo a eleição, é uma dessas duas situações aí. Você vê esse caso lá de São Paulo, desse apoio, por exemplo, de São Paulo. O Rodrigo Garcia foi apoiar Bolsonaro. Não, mas ele era tucano e tal. O problema é que ele ficou fora do segundo turno. E ele ficou magoado com tucanos que não o apoiaram, quando todas as pesquisas davam que o Rodrigo Garcia poderia ir para o segundo turno com Fernando Haddad. Era aquela luta dele com o Tarcísio Freitas ali para quem ia. E ele não foi. Então, digamos, é uma espécie de vingança. Ele disse, eu vou para Bolsonaro. E qual é o peso que isso tem? A máquina do governo de São Paulo. Isso. Anchieta, o orçamento do Estado de São Paulo só perde para o orçamento da União Federal. É muito dinheiro, é muito cargo, é uma estrutura fabulosa. É uma coisa monstruosa. E as pessoas podem dizer, e ele pode botar isso à disposição da campanha de Bolsonaro? Não deve, mas todo mundo faz. A gente sabe e não disso. bota publicamente, mas a gente sabe nos bastidores. Nos bastidores. Não, mas tem secretário que de ontem para cá anunciando que está deixando o governo, entre eles o Rodrigo Maia. E o Rodrigo Garcia quer saber disso, ele já vai sair do governo mesmo, de todo jeito. Quem quiser sair, saia. Ele, se quiser, coloca cargos à disposição, faz o esquema e Bolsonaro sendo reeleito, mais tarde, quem sabe, ele vai ter algum quinhãozinho no governo. Sim. É isso. É isso aí, Paulo. Então, até amanhã, né? Até amanhã. Amanhã tem mais. Tem mais. É isso aí. Obrigado, Paulo, mais uma vez. E você sabe, mudando de assunto, o que é o transtorno do estresse pós-traumático? É um tipo de transtorno de ansiedade que pode se desenvolver em pessoas que vivenciaram um evento que trouxe grande abalo. E essa condição causa sofrimento intenso e prejuízos em vários aspectos da vida,